Então, são duas qualificações que ele aponta aqui, né? Um é o desejo pelo conhecimento, e o outro é a humildade, como o Swami nos explicou, né? Então, são duas qualificações indispensáveis: o desejo pelo autoconhecimento, o mérito, né, que nos leva, nos conduz até as escrituras do Vedanta, e um professor competente. Eu deveria saber claramente que isso se chama de dhyasana, por desejo por este conhecimento. A segunda coisa é que eu preciso ser humilde. Eu deveria aceitar a minha ignorância. Então, essa passagem é importante. Eu deveria aceitar a minha ignorância. O problema maior que existe é que o ego espiritual, principalmente, ele se agarra com aquelas noções que eles têm, sejam elas incompletas, sejam elas misturadas com um monte de ignorância, né? Mas é aquela coisa, né? Pode ser conhecimento incompleto, mas é meu conhecimento, eu e o meu, né? Então o ego ele se agarra porque ele sente o eu e o meu, né? Então, se eu tenho o meu conhecimento espiritual, eu vou defender ele com unhas e dentes, a menos que eu tenha desenvolvido a maturidade para desenvolver esta qualificação de humildade. E como é que o indivíduo chega a esse ponto de compreensão? Ele fala: olha, eu estou por aí já há 20, 30 anos, 40 anos, e eu sou muito honesto, íntegro, sincero comigo mesmo, e eu vejo claramente que, fundamentalmente, eu continuo sofrendo como antes, né? Pouquíssima variação, né? Então, tudo que eu aprendi, estudei, todos os estados, né, mentais, né, de consciência humana, através de meditações ou experiências místicas, tudo que eu experimentei não mudou o fato de que eu continuo experimentando esse problema de sofrimento psicológico humano, né? Então, uma pessoa inteligente, ela examina a sua vida e ela simplesmente ela diz para o ego: olha, ego, eu sei que você tem uma determinada autoimagem e você quer proteger essa autoimagem, né? Eu sei que você, durante anos e anos, você foi desenvolvendo a ideia de ser altamente espiritualizado e sábio espiritualmente, mas eu vou ter que dizer uma coisa para você: todo esse conhecimento que você acumulou não neutralizou a questão do sofrimento, né? Então, serviu para nada, praticamente. Serviu para nada. Serviu simplesmente para levar você a este ponto de maturidade que te permite a integridade, a honestidade e a humildade, né? Aí o ego vai dizer assim: ok, agora sim eu aceito minha ignorância. Eu comentei com alguns de vocês, talvez não todos vocês aqui tenham ouvido isso, ou talvez sim, né? O fato de que eu, quando no início eu estava, né, me achando, né? Tinha rolado o autoconhecimento, né? A autorrealização. Eu sou a consciência, eu não entendi bem o que isso significava dizer, e eu comecei, né? Uma circunstância ocorreu, eu comecei a compartilhar, né? Não sei o que eu estava compartilhando. Eu estava compartilhando o meu estado, a modificação, o que aconteceu na minha vida, a trajetória que eu tomei para chegar naquele ponto, as palavras de Nisargadatta e Ramana que me inspiravam. Então, eu estava fazendo aquele coquetel que todo mundo faz, né? E pensando assim: ok, né? Eu vou desenvolver a minha tecnologia, o meu ensino, né? O meu método, né? O meu ensino. Todo mundo que tem ensinamento pessoal, vocês, ó, tem que correr para o outro lado, porque todo e qualquer conhecimento pessoal da pessoa é limitado, porque o intelecto humano é limitado. Ele jamais vai desenvolver um método de ensino que seja comparável com os ensinos revelados pelas Escrituras, que vem diretamente de Ishvara como pura inteligência. Ele revela este conhecimento espiritual, né, ético, moral, psicológico, né, revela para os indivíduos, buscando, né, contemplando
essas questões mais fundamentais da existência humana, ele revela tudo isso, porque já existe embutido, todo o universo é sustentado por leis e princípios, é inteligência pura que sustenta esse universo, né? Em todos os campos da ciência, a gente vê que existe uma inteligência suprema. As pessoas fazem confusão, porque ele é sustentado por pura inteligência, as pessoas pensam que a natureza é senciente, porque ela é inteligentemente desenhada. Mas ser inteligentemente desenhada, não significa dizer que ela contém esta senciência, esta consciência, entendeu? Ela é um organismo, o universo é um organismo vivo, sim, mas a vitalidade, a senciência, a inteligência, toda ela é emprestada por Satitananda, por Brahman, que transmite, que transfere um pouco deste conhecimento puro a Ishvara. Ishvara projeta e sustenta o universo aparece como inerentemente contendo esta inteligência, esse chit, este conhecimento supremo, mas não, este conhecimento supremo pertence a Ishvara e a Brahman, entendeu? Mas as pessoas sobrepõem, né? Então, eu estava lá fazendo os meus satsangs, né, falando um monte de bobagem. Aí um dia, eu querendo ficar famoso, né, etc., ser todos aqueles resíduos, né, de vaidade, de ignorância, porque o autorreconhecimento é o início dessa jornada, num outro patamar, né? E aí o que que acontece? Eu estava viajando e encontrei um livro de Vedanta do James Schwartz. Quando eu li aquele livro, que era Como Obter a Iluminação, foi um choque, né? Foi um choque, mas um choque bom, um choque feliz, né? Porque eu sabia que eu estava encontrando uma fonte que iria, né, me propiciar muita mais clarificação e compreensão e conhecimento, né? Clareza mesmo, né? Aí eu fiquei doido, né? Com tudo aquilo. Comecei para estudar o Vedanta, aí rapidinho, o que que eu fui fazendo? Eu fui cancelando os meus vídeos no YouTube, dos meus satsangs iniciais, né? Por quê? Porque o meu ego não estava investido nos meus ensinamentos, entendeu? A ponto de rejeitar a verdade, né? Rejeitar, né? O fato de que eu estava transmitindo noções misturadas, equivocadas, pedaços de verdade misturados com um monte de bobagem, né? Então, eu tive esta qualificação desenvolvida, a humildade, que me permitiu parar, né, de falar bobagem e passar um tempo estudando as escrituras. Então, a humildade permite que eu aceite a minha ignorância espiritual sem nenhum problema. Mas, para o ego, aceitar a ignorância é o que existe de mais difícil. O ego não quer admitir. Por que eu devo estudar com as escrituras? Eu ouvi falar que existe alguma coisa como o Satguru, que é o guru interior. Eu sou o meu próprio guru, né? O ego vai criar um monte de estratégia para dizer: escritura para quê? Guru para quê? Tá doido? Eu sou o meu próprio guru, né? Ele não sabe que ele é a consciência, mas a mente, ela está sendo governada pelo ego, e o ego é ignorante, e ele jamais pode se libertar sozinho desta ignorância cósmica. Ele precisa de um fator externo chamado escritura guru, que vem num pacote único. Então, o ego vai lutar. Eu já li muitos livros do Neil Advaita, eu li esse guru, eu já li tantos livros, centenas, né? Se eu disser para você o volume de livros espirituais que eu li, eu fui dando. Hoje eu não tenho mais nada. Nem mesmo meus livros de Vedanta, eu não sei, ficaram na América, eu acho. Entendeu? Porque você vai subindo um pouquinho no patamar, aí você pega aquele monte de livro e fala assim: ok, quem quiser está aqui, ó. Não tem mais valor para mim. Aí você sobe um outro patamar, aí olha para aqueles outros volumes que você acumulou, aí, ó,
pá, passa adiante, senão vira elefante. E assim eu fui dando tudo, né? Mas o ego vai falar assim, não, ó, olha a minha library. Como é que é library? De biblioteca? Olha a minha biblioteca pessoal, eu tenho 785 livros espirituais, eu li todos eles, né? Portanto, uma pessoa vaidosa, egoísta, não consegue realmente desenvolver esta humildade. E a humildade, né, ela é ligada, linkada também com o desejo de Nyasa, por autoconhecimento. Porque se você já se acha sábio espiritualmente, você não tem desejo por conhecimento. Você tem desejo de proteger o seu ego, a sua autoimagem. Então, eles vão juntos, esses dois princípios, né? O desejo pelo conhecimento, alguém que deseja conhecimento e alguém que ainda não está satisfeito, né? Não está satisfeito. Então, a gente vê as pessoas indo, né? Um guru aqui, aí chega no Vedanta, mas ainda assim continua, né? Naquela fonte, nessa fonte, né? Vendo o que que esse cara fala, o que que aquele cara fala. Então, ele não desenvolveu ainda uma clareza, né? A respeito da pureza destes ensinamentos revelados pelo Krishna Guru, pelo Lord Ishvara, né? Então ele fica meio confuso e fica sempre misturando um pouco de conhecimento equivocado com conhecimento puro, né? Então a pessoa ela gradualmente cresce ao ponto de dizer não, eu agora eu quero beber da fonte pura de conhecimento, Diana, né? E eu quero beber porque eu ainda não estou satisfeito. Tudo que eu bebi antes não me satisfez. Por quê? Porque era um pouco de conhecimento misturado com ignorância, né? E quando a gente engole um pouco de conhecimento com um pouco de ignorância, a gente processa, a gente internaliza, integra no nosso ego, né? Na nossa imagem, e depois é difícil de poder abrir mão, expelir tudo isso. E também você não sabe exatamente o que era conhecimento bom e o que era conhecimento equivocado, porque é tudo misturado, e depois fica um organismo assim, você pensa, não, eu tentei ajudar algumas pessoas mais próximas em termos de familiares ou quase familiares, assim, mas é impossível. O cara passa uma vida inteira ingerindo essas coisas, entendeu? E no final, é uma confusão só, a pessoa está perdida, confusa, sem saber de onde começar. Aí você fala para a pessoa: olha, você tem que simplesmente abandonar tudo e começar do zero. O cara, sim, vou pensar sobre isso. E não vai fazer nunca isso, nunca isso, entendeu? Começar do zero, depois desta idade de 50, 60, 70 anos. Não, eu estou agarrado em tudo aquilo que eu acumulei, né? A disciplina, e como você sabe, a disciplina tem Vinaya ou não, porque a humildade é uma coisa invisível. Então, como a gente saber se a gente é realmente humilde ou não é humilde, né? Porque o que existe no mundo espiritual é um monte de falsidade também, né? Um monte de pessoas tenta falsificar tudo, principalmente a humildade, né? Você vai por aí, você vai ver as pessoas com aqueles sorrisos de santos, aqueles olhares de santos, né? Aquelas palavras doces que só santos conseguem, né, oferecer, né? Então, a falsificação é generalizada em todos os campos da experiência humana, né? E, no mesmo modo, no campo da espiritualidade. Como a humildade é algo imperceptível, né? Porque é uma atitude, uma qualidade interior, né? É, é um caráter, né? Uma qualidade mental. É impossível a gente saber se alguém é realmente humilde ou não, né? Mas a gente não precisa saber se a pessoa é humilde ou não. A gente precisa sempre ficar focado em nós mesmos, né? Eu quero saber se eu sou
realmente humilde ou não, né? Então, isso é que é o mais importante. Até que ponto, né, o meu ego está bem sob controle, né? Eu mantive ele, eduquei ele, né? Regulei ele de modo que ele genuinamente desenvolveu uma humildade. Então, esta humildade genuína não é mais realmente uma humildade, isso é sabedoria. O ego é uma expressão da nossa ignorância espiritual. A vaidade do ego é uma expressão desta ignorância, né? Eu sou o corpo-mente, eu me sinto pequeno, incompleto, inadequado, e para compensar, né, eu desenvolvo esta autoimagem, né? E tudo que eu sei, tudo que eu fiz, né, é parte integrante da minha personalidade, e eu não abro mão de nada. Então, é uma expressão da ignorância, né? Já o oposto, né? A humildade só é possível com a sabedoria espiritual, né? Então, a questão é que tá ok, não, eu estou de acordo. Essa é muito importante essa característica, né? Esta qualificação. Então, eu vou querer desenvolver a humildade. Como é que você vai desenvolver a humildade, né? Não, você vai para aquela escola da Califórnia de como virar o guru e como desenvolver humildade, ele vai mostrar a você como falar, como sorrir, como olhar, como caminhar, como comer, né? Mas tudo isso é falsificação. Só existe um modo de desenvolver a humildade e é através da sabedoria, da internalização dessa sabedoria espiritual que nos foi revelada. E aqui o Swami fala que, portanto, as escrituras diz que é importante que o indivíduo seja humilde. E aqui ele fala sobre a humildade do estudante em relação ao seu guru, que é uma coisa mais comum dentro da cultura védica, vedântica, mas totalmente incomum, né, no Ocidente, no que diz respeito às pessoas em geral em relação a um guru de verdade, que é o guru que expõe as escrituras. Se for um guru babá, não, aí todo mundo lá está babando, né? Se jogando nos pés, fazendo toda aquela palhaçada, né? Mas se for um guru que ensina, né? Que se coloca no mesmo nível, né? Sem todo aquele folclore, né? De se colocar num pedestal, e etc, etc. Aí é mais difícil encontrar aquelas pessoas que não fazem confusão. Uma das coisas que eu observei é como o professor de Vedanta, quando ele é um grihasta, né, uma pessoa do mundo, ele vive e ele se relaciona com pessoas, e algumas dessas pessoas se tornam relativamente pessoas amigas, né? Até mesmo fora um pouco do contexto do relacionamento professor-estudante, professor-discípulo, né? E às vezes é fácil fazer confusão, né? Então, essa humildade permite a pessoas, entendeu? De compreenderem a importância deste relacionamento guru-discípulo, entendeu? E permanecer, né, humilde neste relacionamento, porque é o relacionamento mais precioso que existe, é o guru, é o discípulo-guru. Porque o guru não tem nada a ganhar neste relacionamento. É o único relacionamento no qual uma parte não tem nada a ganhar. Tá? Único, único, único. Todo outro relacionamento é uma barganha. Mas o discípulo-guru, um guru de verdade, realmente, o guru não tem nada a ganhar. Ele quer compartilhar esses ensinamentos de modo mais íntegro, né, honesto, de acordo com a sua competência, né? E o discípulo só tem tudo a ganhar, só tem tudo, tudo, tudo a ganhar. E muitas vezes o discípulo não se dá conta e ele aqui e ali, ele perde o respeito pelo guru, entendeu? Perde o respeito pelo guru, faz confusão e aí ele não exprime, não expressa, né, a humildade que é inerente no relacionamento guru-discípulo. Veja bem, no Vedanta, o guru ele se apresenta não num pedestal lá em cima, mas como um amigo de Arjuna. Krishna se apresenta como um amigo de Arjuna.
não somente um amigo de Arjuna, mas um servente de Arjuna. Mas como assim? Sim, ele é o motorista do jipe de Arjuna, da carruagem de Arjuna, né? Então, por que que o professor, na nossa Sampradaya, se apresenta como um amigo, que é muito fácil as pessoas fazerem confusão a respeito disso? Simplesmente para quebrar aquela barreira, né, de que o guru está lá em cima e o discípulo está lá embaixo. Então, um guru honesto, a linguagem dele, ele se inclui em tudo, entendeu? Nós estamos crescendo, nós estamos assimilando, nós estamos aprendendo, nós temos dificuldade. Isso para quebrar aquela barreira, de modo que o indivíduo, que os estudantes, se tornem mais suscetíveis, mais abertos para os ensinamentos, porque o ego do discípulo vai resistir. Ele resiste a esses babás da vida que se colocam lá em cima. Quando o ego é muito estúpido, não, né? Ele se joga mesmo e fica lá babando no chão. Mas, em geral, qualquer pessoa mais inteligente, quando você vai num ambiente desse, de babás, e os caras se colocam lá em cima, um indivíduo um pouco mais maduro diz assim: olha, eu vou sair pela porta dos fundos, né? Porque isso aqui está provocando o meu ego. Esse cara pensa que ele é o único sábio aqui, né? E ele não é sábio, porque ele é cheio de vaidade, etc, etc, né? Então, no conceito vedântico, né, existe o namaskara para o seu guru, né? Então, o namaskara, existe a prostração até no chão, tocando o pé no guru, que é um simbolismo lindo, maravilhoso também, que a gente não vê no Ocidente, né? Mas pelo menos um namaskara, e se não tem o namaskara, que seja uma atitude genuína, de respeito para com o seu guru. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E
se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.